Dando continuidade ao nosso curso de atado de moscas, vamos neste vídeo de hoje falar sobre um padrão de mosca bastante interessante, os streamers minnows, sendo este minnows com um padrão de cauda flexível. Eu vou detalhar melhor para vocês o que são caudas flexíveis e que materiais eu posso utilizar, materiais estes reciclados ou transformados para que os mesmos sejam utilizados em alguns padrões de streamers que fazem a alusão ou a imitação ou trazem o shape de um pequeno alevino ou um forrageiro que facilita a nossa pesca por ser um padrão de mosca que aproxima-se muito do real, se a gente assim trabalhar as nossas moscas. Como também podemos trabalhar as nossas moscas com padrões de cores mais vibrantes e assim também atrair o nosso predador para cima das nossas iscas, supostamente, ou nas nossas moscas, como quer. Aqui na minha camisa eu tenho aqui um padrãozinho, um minnow cauda flexível, ok? Bastante interessante, fácil de setar, e por ter essa cauda aqui flexível, que eu vou detalhar neste vídeo, vocês vão entender que é bem simples e bastante efetivo, até porque o shape dele se aproxima muito mais do que o shape de um padrão sem a cauda, ok? Fazendo a cauda, como dizer assim, só com as fibras sintéticas. Bem, aqui no quadro nós já temos um conceitual pré-desenhado para facilitar a nossa explicação, né? Atado de moscas, flyting. Nós temos aqui então um minnow, tá? Um minnow. Aqui seria um minnow cauda flexível, ok? Seria esse padrão aqui de mosca, que tem um shape muito próximo de um shape de um padrão previamente desenhado aqui, que poderia ser considerado como um forrageiro, um peixe que vai ser a fonte de alimento dos predadores que nós podemos encontrar nos nossos rios aí ou lagos, que a gente for pescar, ou até nos mares também, tá? Então, o que a gente faz quando pensa em uma mosca? A gente pensa primeiro em olhar a natureza e com o espelhamento da natureza a gente tenta trazer para um conceitual de mosca, ok? O porquê que eu faço esse reforço? Porque eu procuro e estou sempre desenvolvendo e pensando em moscas, criando conceitos, ideias, testando materiais, mudando e quebrando paradigmas. Então, o grande segredo da pólvora é você pegar o padrão básico que existe na natureza, trazer para um padrão de mosca e procurar ver se este padrão mais similar ao real pega mais peixe do que o padrão mais clássico e com menos valor agregado, vamos dizer assim, né? Não desmerecendo este padrão de mosca mais clássico, mas trazendo do clássico para um vanguardismo, um modernismo, um agregador aqui de valor que seria a cauda, tá? E eu vou mostrar em detalhes por que eu estou fazendo tanta ênfase nessa cauda. Porque esses materiais da cauda, além de ser flexíveis, eles podem ter brilho, eles podem ter uma textura, tá? Podem ser reciclados, em grandes maiorias aí das minhas moscas são de materiais reciclados, então a gente está ajudando a natureza e está agregando um valor à nossa mosca, tá? Então eu tenho uma base que, neste padrão que eu atei aqui, eu estou mais próximo, mais igual a um padrão forrageiro do que este padrão mais clássico que não se aproxima tanto quanto o padrão aqui, tá? Quanto esse padrão aqui.
não desmerecendo quem usa e ata esse padrão, mas quem ata este agrega um pouco mais de valor. E você pensa que aqui tem mais material, ou aqui tem mais material, aqui eu tirei material que eu usaria neste. Então o padrão mais clássico, muitas vezes, ele consome um pouco mais de material, porque você tem que alongar essa parte traseira aqui, quando nesse aqui você usa menos material, porque a cauda é feita, a cauda e a barriga, digamos assim, a estrutura corporal praticamente da mosca é feita com um processo de cauda. Que tipo de shapes de caudas, né? Shapes de cauda, minhas canetas, vocês me desculpem, estão precisando serem trocadas. Que tipo de shapes de cauda, que tipo de formatos de cauda, ok? De caudas eu posso ter. Eu posso ter caudas no padrão de leque tipo tucunaré, num padrão semi-bifurcado, como o dos salmonídeos, ok? E dos padrões mais de peixes de alta velocidade, né? Atum, né? Peixes que têm essa cauda em V aberto, tá? Então a gente pode igualar o shape das caudas da forma que a gente quiser. Prosseguindo com o nosso vídeo sobre caudas flexíveis, aqui nós temos dois padrões, um de tom mais escuro e um de tom mais claro, sendo com materiais distintos de um e de outro. Vou explicar melhor e vocês já vão entender que materiais são esses e quais outros eu posso utilizar para fazer a cauda. A princípio, eu recomendo a vocês usarem um pedaço de papelão ou papel cartão para vocês desenharem o shape da cauda que vocês assim pretendem utilizar, seja ela de 3 centímetros, 5 centímetros, 8, 10, 15, 18, 20, que seja, tá? Esse papelão aqui é um papelão reciclado. Eu procuro sempre trabalhar com material reciclado para não agregar mais prejuízo à nossa natureza aí, que já está tão debilitada. Aqui nós temos 3 shapes de cauda que já foi detalhado: caudas em forma de leque, caudas em V aberto e caudas em V mais fechado. Caudas como tucunaré, curvina de água doce, traíra, aqui caudas de bonefish, caudas de atum, aqui caudas de salmonídeos como truta, salmões e etc. Ok? Esses padrões aqui estão em 10 centímetros, vocês podem fazer no tamanho que vocês acharem melhor. Que materiais, então, eu recomendo que vocês utilizem para fazer caudas? N materiais, iniciando aqui pelo padrão de tecido chamado feltro. O feltro ele tem uma resistência mecânica boa e tem uma certa flexibilidade, tá? É bom de se utilizar, apesar de que ele encharca com a água. Então não vamos ter um peso agregado às nossas moscas. Para alguns é interessante ter esse material encharcado fazendo peso, para outros nem tanto. Então se você quiser com o material encharcado, use do jeito que está. Se você não quiser ele tão encharcado, vocês podem aplicar uma camada de silicone, cola de silicone, esperar secar, ou cola de isopor, deixar secar, que ele vai ficar um pouco mais impermeável. Primeira dica já foi dada. Segunda dica, eu já comentei bastante sobre esse tecido de guarda-chuva ou de nylon, tá? Pode ser reciclado ou comprado, tá? Ou aproveitado de alguma sombrinha aí que esteja dando bobeira. Claro que não, a gente vai utilizar só o reciclado, né? Ou comprar o tecido apropriado para isso. Esses aqui foram reciclados, a sombrinha quebrou e eu aproveitei, tá bom? O tecido ele pode ser utilizado de forma simples, de uma face só, ou dupla, como está aqui, uma face dupla. A face dupla favorece a ter uma resistência mecânica maior. Nós passamos cola de contato aqui no meio, entre um e outro, e fechamos e deixamos secar. E aí a resistência mecânica se torna bem bacana aqui, resiste a bastante pressão aqui dos nossos peixes aí, né? Outro material interessante também de se aplicar são esses tipos de plástico que eles têm uma certa
flexibilidade, porém uma resistência mecânica à tração bem forte. É legal de se usar para caudas até no máximo 8 centímetros, tá? Acima disso já vai correr o risco deles romperem. Mas para enganar os peixes aí, é possível utilizar esses plásticos. Ele tem uma certa textura na parte de fora e na parte de dentro ele é mais liso. Isso aí não é difícil de vocês encontrarem em lojas especializadas aí para tapeçaria ou para lojas de plástico ou couro, tá? Aqui eu tenho como se fosse uma lona plástica. Ela é muito utilizada também para mochilas. Ele é um tecido emborrachado. Também imita aqui no caso até uma fibra de carbono. Mas tem outras cores e existe para uma resistência mecânica bastante interessante. Dá para fazer caudas até de 20 centímetros tranquilamente, tá? Não encharca e vocês conseguem agregar o valor e flexibilidade às suas moscas, tá? Outro material que eu utilizei já foi esse material aqui, que é o couro sintético. Pode-se dizer que é um couro sintético, que nada mais é do que um tecido acamuçado, revestido com esse material plástico aqui, que traz uma ideia de um corino ou de um curvim, mas ele descama esse material aqui, né? O curvim, ele é melhor, que ele não sofre esse dano aqui que eu estou sentindo aqui, né? Esse material ele tem uma durabilidade menor, então ele acabou se danificando, mas eu aproveitei retirando essa película ou utilizando uma própria película para fazer caudas, tá? Também é bem interessante. Outro material interessante de se usar é esse tecido aqui, que parece um couro, né? Mas é tecido, tá, gente? É tecido mesmo, é um tecido acamuçado. É bem flexível e resistente. Esse resiste aqui a 20 centímetros de comprimento tranquilo, tá? Uma cauda desse material aqui. Eu não sei o preço, mas também se encontra nesses materiais que se utiliza para revestimento de estofados automotivos, sofás, né? A gente facilmente encontrar esses materiais. Aqui tem um outro exemplo de um material similar, ele tem um nylon por detrás e este acabamento aveludado, como se fosse um veludo mesmo, um tecido de veludo, só que é de nylon, é sintético, é bastante resistente e leve, não agrega umidade. Então vocês podem utilizar também. Outro material interessante são esses emborrachados aqui, tá? Pode ser o vinil, o plástico vinil, tá? Ou esses emborrachados aqui de silicone, tá? Ou de borracha. O de silicone ele é mais resistente, ele é uma placa de borracha ou de silicone. Eu creio que isso aqui seja silicone, que para resistência o vinil ele é menos resistente que isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma chapa de silicone, tá? Eu não me recordo aonde eu arrumei, devo ter ganhado de alguém, mas se corta bem tipos de cauda deste padrão aqui, tá? De material. Se encontra também alguns desses materiais aqui que eu falei, já preparados para o uso de caudas em fly shops. Se vocês não conseguirem achar esses aí que são reciclados, em fly shops vocês podem encontrar. Outro material bastante inusitado que eu também achei bacana de usar em minhas moscas são essas alças de bolsas plásticas, tá? Alças de bolsas plásticas que elas são soldadas com o calor e tem esse acabamento aqui. Ou este material aqui, que são utilizados em embalagens para acondicionar produtos perecíveis, produtos como presuntos, frangos e tudo mais. Isto aqui, ele já tem uma resistência, um plástico de uma resistência mecânica e já tem um prateado, né, natural. Então, se bem lavado, se pode aproveitar. Ele tem uma resistência mecânica bem interessante, que nós conseguimos aqui
agregar valor às nossas moscas reciclando esse material, tá bom? E o último material que eu vou indicar aqui, que foi o material que eu indiquei na minha amostra inicial, né? Este material branquinho aqui, da cauda, tá? Ele saiu deste produto aqui chamado Entertela, tá? É um tecido utilizado, tá? É um tecido sintético utilizado para reforços de manga, colarinho, a parte interna de paletó. Quem trabalha nesse ramo de costura aí, industrial, alguma coisa, deve conhecer esse tecido, ou então vocês pesquisem aí o que vem a ser Entertela. Ela tem umas com goma ou sem goma. Esse material aqui eu já utilizei para fazer asas de mayfly, como também caudas flexíveis. Como é que eu utilizo esse material aqui? Ele existe de várias texturas, gramaturas mais duras ou mais frágeis, tá? Vocês aí numa boa loja de armarinho, vocês podem encontrar. No meu caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei a folha, né? Peguei a folha, passei. Nós podemos passar cola de contato entre uma folha e outra e fazer que nem o tecido de guarda-chuva. Podemos passar a cola de isopor e em cima de um plástico, né? De um plástico, forramos com plástico, passamos cola de isopor e fechamos um sobre o outro. Aplicamos por cima mais uma camada de cola de isopor e aplicamos o cabelo de anja, o Crystal Flash, o outro material de brilho. Deixamos secar e esse material ganha resistência e flexibilidade. Aí, ó, tá? Aí é só cortar a nossa cauda do shape que nós queremos aqui fazer, né? No caso aqui eu utilizei a do salmonídeo, né? A gente aplica aqui em cima, desenha aqui com a caneta e recorta, tá? E aí a gente vai atar a nossa mosca e fazer aí a alegria dos pescadores com um padrão mais realista.